Olha aí no Salmo de número 30. Oh, glória a Deus. Nós vamos ler uma sentença deste Salmo. Que se encontra na parte final do verso de número 5. Louvado seja Deus. A parte B do verso 5 do Salmo 30 vai dizer assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler todos juntos, amém? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Meus irmãos, quando estava clamando ao Senhor para trazer uma palavra esta noite, o seu Espírito me trouxe esta porção deste verso assim, para transmitir a todos nós esta verdade. Quando o Senhor resolveu inspirar os seus servos e também usar alguns deles para que em sua vida fosse experimentada uma situação em que a verdade de Deus pudesse estar ali, sendo evidenciada e cravada, sendo registrada para nós, e é isso que a gente tem que entender com isso esta noite, tá bom? Isto aqui, que nós acabamos de ler, é o ponto principal deste salmo. É a verdade que Deus deseja que eu e você venhamos conhecer e experimentar, porque é a verdade da palavra de Deus, tá bom? Então, lembre-se disso, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque isto irá percorrer a nossa vida durante o tempo que nos resta aqui na terra, porque todos os dias nós somos entregues à morte, mas o Senhor é quem nos livra e quem sustenta cada um de nós, tá bom? E aí, olhando para esta sentença, precisamos então compreender e entender o que ela quer dizer para nós, ou o que esta verdade representa, o que ela significa. Então nós vamos primeiramente pensar em cada parte dessa sentença, depois vamos pensar nela como um todo, e depois vamos também contemplar ela na situação do contexto que ela se encontra nesse Salmo de número 30, tá bom? Então vamos pensar na sentença. A Bíblia diz, tá bom, que ao anoitecer pode vir o choro. Algumas traduções vai falar o choro vem pela noite, ou anoitecer. Mas, olhando para isso, tá bom, vamos pensar na parte. A questão do anoitecer tem a ver com um período de tempo. Então a gente já vai entender que existirá momentos em que algo vai acontecer. E nós temos isso como verdade não somente aqui. Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E se nós olharmos para o texto e atentarmos para o que o texto diz, ele diz: há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de juntar-se, há tempo de se apartar, há tempo de rir e há tempo de chorar. E esse anoitecer tem a ver com isso, tá bom? Anoitecer também faz com que este período possa ser representado como um período de escuridão. É noite, é treva. E vocês já perceberam isso assim? Que no nosso dia a dia, principalmente agora que estamos adentrando, está chegando diante de nós a entrada do tempo frio, aí vem esta tempestade de enfermidades respiratórias sobre nós. Aí vocês percebem que é justamente no finalzinho da tarde, entrando para a noite, que a gente piora. Minha esposa está com uma crise de tosse. Estava bem, mas quando chega no fim de tarde, começa,
pof, 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 que só Jesus e somente Ele. Então a gente entende que Deus deixou estas coisas diante de nós para que a gente pudesse refletir, tá? Nós podemos estar caminhando e de repente essa noite, este período de treva, esse período de angústia, o dia mau pode chegar, pode aparecer. E nenhum de nós está livre de ser acometido de algo desta natureza, não é? Depois ele fala que nesse anoitecer, tá bom, vem choro. Choro, irmãos, é tristeza, é dor. Então, ele não está falando de choro de alegria, porque existe também nós chorarmos de alegria na presença do Senhor, mas ele está falando de tempos angustiosos, de momento que faz a gente sofrer, de algo que dói no nosso coração e na nossa alma. E como nós ficamos, irmãos, debilitados com essa situação. E a pessoa que está passando pela situação, ou por esse tempo de provação, esse tempo de angústia, chora, e nós que estamos do lado também choramos, porque queremos ajudar e fazer alguma coisa, mas nos sentimos incapacitados, não há poder em nós para mudar as circunstâncias, para fazer o milagre acontecer, então nós choramos. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, e isto é o que nós podemos observar nessa simples expressão, que o choro vem ao anoitecer, ou ao anoitecer pode vir o choro. Haverá momentos em que as trevas rodearão a nossa vida e entrarão em nosso viver, seja em nós, seja em gente da nossa família, seja em nossa casa, seja alguém próximo a nós, seja alguém muito estimado por nós, mas haverá momento em que isso vai acontecer. E Deus está dizendo, haverá momento que isso vai acontecer, e nós precisamos estar cientes disso, de que isso é real. E nós não vamos cair na ilusão de que sempre tudo irá bem. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. E obviamente isso é resultado da entrada do pecado no mundo. E por causa disso nós sofremos. E para que haja reparação em nós, Deus também coloca e permite sobre nós enfermidades. Eu me lembro de outrora ter falado isso aqui também na igreja, em Jó capítulo de número 33, quando Deus fala com o homem para fazer voltar ele ao caminho do Senhor. Então ele põe o homem no leito, ele faz ele definhar, não ter apetite para comer, ficar só o couro e o osso, até que se ache nele arrependimento, e a mente dele seja trazida à presença do Senhor, e o Senhor então restaure ele, para o louvor da glória de Deus, e para a alegria daquele que foi restaurado, para estar caminhando na presença do Senhor. Isso é fato. Bem, ao falar sobre isso, tá bom? Então nós encontramos isso aí. Também entendemos que esse período de anoitecer é um tempo. Então já percebemos, até pelo contraste que ele faz logo a seguir, que nós não permaneceremos no sofrimento eternamente, a não ser que haja alguém aqui ímpio que não crê em Jesus Cristo, esse sofrerá eternamente, mas nós não, tá bom? O Senhor, Ele está falando na sua palavra que é só um pouquinho de tempo, e logo aquilo que realmente deveria ter resolvido, será resolvido, e Deus, Ele aliviará a nossa dor, e Ele vai tirar de nós o sofrimento. Eita, glória a Deus! E esta é a nossa esperança, tá bom? Esta é a nossa esperança. E ainda que alguém possa até adquirir uma doença terminal ou algo parecido, mas ele sabe que a morte não é o fim.
mas é o livramento de toda a fadiga que ele estava sofrendo aqui. Ele vai estar se encontrando com o Senhor Jesus, e lá ele será recebido no paraíso, e se juntar-se a milhares de crentes no Senhor, aguardando o ressoar da trombeta. E quando ele ressuscitar, receberá um corpo que não sofrerá mais, e que viverá para sempre na presença do Senhor. De uma forma ou de outra, é breve. Comparado à eternidade, é coisa mínima. E comparado à nossa vida aqui na terra, o Senhor sabe dar livramento no tempo oportuno para cada um de nós. Louvado seja Deus, não é? Aí, após ele falar isso sobre a noite e sobre o choro, ele agora então vai falar sobre a alegria. A alegria, irmãos, é o contraste daquilo que estava acontecendo quando estávamos em provação e angústia. É um estado de euforia, de contentamento. E, de acordo com o salmista, irmãos, vai produzir vontade de dançar na presença do Senhor. Eita glória! Já imaginou isso aí? De bater palmas diante do nosso Deus? De jubilar diante do nosso Senhor? Quando o Senhor tira-nos da provação, o resultado é alegria. O resultado é esse, tá bom? O resultado é esse. E ele também diz que esta alegria, esse estado de contentamento, ele vem pela manhã. Isso quer dizer que após o tempo de angústia, você pode ter certeza que a alegria vem. Tá bom? E ele deu prova disso também na natureza. Lembra que depois da tempestade vem a bonança? Não é? Depois da tempestade vem a bonança. Depois da fome vem a fartura. Aleluia, glória a Deus. Depois do desastre vem aquela coisa restaurando tudo. Vem isso. Depois da queda vem o levantar-se. Porque assim foi determinado por Deus, tá? Então, nós temos um período em que nós estamos chorando, angustiados, estamos em um momento de trevas, estamos em uma luta, mas tenha a convicção de que após isso aí, logo de manhã, ou rapidamente após isso, vem a alegria, vem a solução, vem a cura. Ela vem, porque a palavra de Deus está dizendo isso, tá bom? E isto, ao olharmos ela por inteiro, é a garantia de Deus para mim e para você. Você entende isso, Edna? O Senhor está dizendo que ao anoitecer vem o choro, mas depois disso vem a alegria. Você não fica nem permanece para sempre nisso, no choro. Não, Ele vai mudar a situação. Ele vai transformar o quadro. Ele vai fazer você enxergar alguma coisa que precisa ser enxergado. Ele precisa fazer com que algo aconteça na sua vida, para que esta verdade se estabeleça e você conheça ela. Agora, olhando para o contexto em que a sentença foi escrita. Quando Davi, que é o autor do Salmo, foi usado por Deus e passou por uma situação adversa, diante dessa situação foi revelado a ele isso. Tá bom? Então, ele passou por uma circunstância, essa circunstância veio realmente abater o seu ser, tá? A ponto dele clamar ao Senhor e Deus mudar o quadro. Então, diante da experiência que ele teve, foi revelado a ele esta verdade. Olha, escute, preste atenção. Ele deixou registrado para nós. Isso quer dizer que o objetivo de Deus em ter usado Davi, permitindo que ele passasse por estas coisas, foi receber esta verdade, para essa verdade chegar até mim e você.
de que o choro pode vir à noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. E como é que ele descobriu isso? Passando pela prova, experimentando ela. Então ele foi iluminado pelo Senhor para enxergar isso. E olha, irmãos, que Davi não passou somente uma vez, outras vezes foram motivos de angústia. E se você levar os salmos dele, você vai ver que ele passou por luta, por perseguição, por tribulação e etc e tal. Mas em nenhum destes casos ele estava só. E todas as vezes que ele recorria ao Senhor, Deus dava o livramento. Então este homem pode dizer com convicção: olhe, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem ao amanhecer. E é isso que deve estar cravado no nosso coração, e na nossa vida, e na nossa mente. No momento em que estivermos em angústia, no momento em que estivermos passando pela doença, no momento em que estivermos passando por lutas, lembre-se, este é o momento do anoitecer, mas virá o tempo da alegria. Logo a seguir. Aí vamos entender agora por que realmente Deus fez com que ele vislumbrasse isso aí, não é? Olhando para o Salmo como um todo, logo no verso 2, nós vamos ver o salmista dizendo assim: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Verso 3, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Diante disto aqui, você já percebe que o que ele estava passando era enfermidade, como muitos dos nossos irmãos estão passando hoje. Como alguém seu, meu, minha esposa, está passando por um momento de doença. E não foi qualquer doença não, porque era uma enfermidade que estava prestes a levar ele à morte. Porque o texto diz no verso 3 que ele da cova fez subir a alma dele. Então, angústias do inferno se apoderaram dele, ele teve uma enfermidade que quase o leva ao mundo dos mortos, todavia ele clamou a Deus e o Senhor o resgatou. O Senhor deu livramento a ele. Aí uma das coisas que nós já percebemos, e a instrução para nós, e como no culto de hoje não pode deixar de ser lembrado, é a importância da oração em momentos como esse. Tem gente que quando começa a entrar no aperto, a primeira coisa que faz é deixar de vir à igreja, de buscar o Senhor. Tem gente que quando a coisa está assim, está doendo, não sei o quê, corre, se esconde, fica se entregando mais, e fica se vitimizando, em vez de estar buscando ao Senhor. Olhe a orientação de Davi. Ele estava doente, irmãos, e a doença dele era grave. E o que ele fez? Ele clamou a Deus. Ele ficou em oração. E a gente também precisa disso, não é? Isso faz com que a gente se lembre daquilo que foi dito no início deste culto pela irmã Hortência. Nós dependemos do Senhor. Tá bom? Em todo tempo nós dependemos do Senhor. Lembre-se que nele nós existimos, nos movemos e respiramos. Ele que é o fôlego de vida de cada um de nós. E nele é que todos nós subsistimos. Então, irmãos, nós precisamos estar em constante oração. E a oração, irmãos, é a própria vida do crente. Porque o crente não pode viver sem orar. É impossível um crente ficar de pé sem oração. E olhe, embora que eu e outros vocês possam orar por alguém, mas aquela pessoa precisa se dispor a orar. Porque Deus quer ter comunhão com cada um de nós, individualmente e pessoalmente. Para que, assim como aconteceu com Davi, aconteça conosco também. O Senhor deseja nos fortalecer, Ele deseja alicerçar-nos, cada um de nós em sua verdade, e Ele vai fazer com que situações adversas aconteçam, para que isso seja real, e para que a sua esperança não esteja em ninguém, nem em nada, a não ser em Deus. Tá bom? A não ser em Deus.
Nós não devemos nutrir esperança por quem quer que seja. A nossa salvação de qualquer situação vem do Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. É Ele, tão somente Ele, mais ninguém. Então nós percebemos isso aqui. Então, diante desta experiência, foi descoberto esta verdade grandiosa. Por quê? Porque ele estava doente, e aí ele clamou a Deus, e Deus o sarou, e Deus fez subir da cova a alma dele, preservando a vida dele, para que ele não descesse à sepultura. Aí diante disso, no verso 4, ele vai e exorta nós a estarmos salmodiando ao Senhor, cantando louvores ao Deus, né? Vós que sois seus santos, santos aqueles que foram separados por Deus. E isso ele tinha em mente, irmãos. Davi foi alguém que Deus retirou lá de trás das malhadas, para ser o rei do seu povo. Então ele separou ele, como separou a mim e a você. Tá bom? Deus lhe separou. Você entende isso? Beto, Deus lhe separou. Leda, Deus lhe separou. No meio do mundo todo, desse povo todo presente no mundo, Deus lhe separou. Como separou Edna, como separou Eudna, Ramos, Daniel, Elton, Maria José, irmã Fátima, Daniel, todos que estão aqui, Deus separou você. Aleluia. Entenda isso. Grave isso no seu coração. Rose, Ele lhe separou. Entenda isso, em nome de Jesus. E aí os santos têm que salmodiar a Deus, tem que louvar a Deus, tem que bendizer a Deus, tem que dar graças ao nome santo de Deus. Aí ele vai falar no verso número 4, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Aí é onde vem a verdade central que a gente leu. Então quando ele menciona a razão pelo qual nós passamos por isso, ele entende que nada na vida do crente sucede sem a permissão de Deus. Tá bom? Nada sucede sem a permissão de Deus. Nada. Nada na vida do cristão é por acaso. Nada é por desígnio de quem quer que seja. Não. Não, porque nós somos dele. E ele está trabalhando no vaso. Ele está aperfeiçoando para que ele seja vaso de honra. Ele está santificando para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. E Ele, como um pai que ama seus filhos, nos corrige. Então esta situação que foi à beira da morte, também tem a ver com Deus. Como tem a ver a nossa vida, cada coisa que nós passamos. Então se você ainda está passando, é porque você ainda não aprendeu a lição. Não foi transformado, ele aqui já compreendeu. Há alguma coisa que Deus está trabalhando no coração dele, no interior dele, e ele vai falar isso a seguir. Olha só o que ele diz no verso número 6. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele estava se achando autossuficiente, que ele estava confiando em si mesmo, no seu conhecimento, na sua experiência de vida, ou algo parecido, achando que ninguém ia subjugar ele, porque ele agora já estava dotado de todas as coisas à sua volta. Então houve aqui um orgulho, uma vanglória. Ele está dizendo isso, ele percebeu isso, depois da provação ele percebeu isso. Quanto a mim, eu dizia, na minha prosperidade jamais serei abalado. Ou seja, ninguém me tira dessa cadeira, ninguém me tira do meu reinado, ninguém me tira da posição que eu estou. Eu conquistei, cheguei até aqui. Aí então, o que é que o Senhor faz? No verso seguinte, Deus diz assim:
Deus, por teu favor, algumas traduções vai ter mercê, outros vai ter por tua misericórdia, tá? Fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Bastou Deus tirar um pouquinho do alicerce e o camarada já se estremeceu todinho. É Deus fazendo abater o seu orgulho, é Deus tratando com o caráter do homem de Deus, e como Deus precisa tratar conosco também. Não pense que você está do jeito que Deus quer, porque se você tivesse, você não estaria mais aqui. Ele arrebatava você para o céu, porque você não seria mais digno de estar aqui. Então você vai ter que passar esses tempos de noite, de choro, para ser aperfeiçoado. E o melhor é passar logo, do que ficar muito tempo do mesmo jeito. Então você olhe para você, examine, porque Davi examinou a si mesmo. Quanto a mim, ele percebeu o que estava acontecendo com o coração dele. Perceba também com você. Perceba a sua negligência com Deus, a sua falta de compromisso com o reino de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua disponibilidade em servir a Deus. Perceba como você está vivendo diante do Senhor, porque vai chegar a noite, e é melhor que você já perceba isso, para acabar esse negócio logo, do que você permanecer muito tempo assim. Por que você está tão distante? Por que você está tão negligente quanto ao meu reino, à minha obra? Por que você não me ama como deveria amar? Por que você não me busca? Por que você não tem sede de mim? Por que você não quer realmente ter intimidade comigo? Por que você não quer receber de mim graça? Olha, irmãos, Deus está chamando o seu povo. Antes de que provações maiores venham dar maiores sofrimentos a nós. Nós precisamos disso, para sermos colocados de volta, para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, mas andarmos realmente no caminho do Senhor, daquele jeito que realmente Deus deseja que nós venhamos andar. E aí então ele ficou assim. Diante disso, o que é que ele fez? Por ti, Senhor, clamei, verso 8, ao Senhor implorei. Obviamente, quando você coloca uma linguagem dessa natureza, então você já está se arrependendo do modo pelo qual você estava, tá? Você já está pedindo perdão a Deus por ter sido negligente e falto com Ele, e aí então você deseja voltar realmente à situação anterior de plena comunhão com Deus. Não é? E aí ele vai, coloca e argumenta diante de Deus: que proveito, Senhor, se o Senhor me matar agora, Senhor, eu não vou poder publicamente dar testemunho de Ti, porque lá no céu pode-se cantar, tá bom? Lá no céu, junto com os outros, pode-se orar também, porque lá no livro de Apocalipse diz que eles estão clamando lá, estão orando lá, estão conversando lá, não sei se estão conversando, estão fazendo a boa obra lá em cima, tá bom? Mas não podem interferir em nada aqui embaixo. Mas publicamente eles não podem mais louvar a Deus, mas nós podemos. Eu e você, nós podemos. Nós podemos chegar nos lugares aí, entoando louvores ao Senhor. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Eu posso entrar e cantar desse jeito, eu posso abrir a minha boca e louvar ao meu Deus, e é esse o intuito que realmente interessa para Deus desta causa. Então ele fala isso diante de Deus: Senhor, por acaso, quando estiver lá no pó, vai poder louvar a minha boca e declarar diante de Ti a Tua verdade? Não pode não, porque o Senhor não permite que quem está lá venha para cá dizer coisa para nós. Senão a gente já tinha descoberto muitas coisas que a gente tem dúvida também. Então Ele não permitiu isso não. Mas nós temos a oportunidade de, enquanto estivermos aqui, cantar ao Senhor. Cantar um cântico ao meu Deus. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. E aí então
ele clama a Deus, pedindo compaixão por ele. No verso 10 ele diz: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Então ele clama para que Deus volte a ser o seu sustento. Não seja mais o seu próprio coração, não seja sua força, nem suas posses, nem a sua posição, porque ele era rei, estava entronizado, e agora tinha toda uma demanda de gente para servi-lo. Então assim seria muito bom e é muito fácil. Mas aí então ele volta-se para Deus e pede para que Deus realmente tenha compaixão dele, tenha misericórdia dele. E realmente, irmãos, este é o pensamento de todos nós, porque nós somos imerecedores de ter um Deus como o nosso Deus, que a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você já imaginou isso? Já pensou nisso? A Bíblia diz que jamais se viu, em nenhum lugar se ouviu um Deus assim, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eita glória! Deus trabalhando por nós, construindo nossa vida, operando sobre o nosso caminhar, livrando-nos do mal, orientando a nossa mente, ensinando o caminho certo e a verdade, iluminando o nosso ser. Ele trabalha, irmãos, por aqueles que nele esperam, e isso tudo por sua misericórdia, porque Ele é Deus. Ele está acima de tudo e acima de todos, mas Ele mostra a sua compaixão, sua misericórdia para conosco, operando sobre nossa vida. E a gente precisa, irmãos, então orar desta maneira também. Seja o Senhor novamente o seu auxílio, aquele que realmente é o seu ajudador, seu suporte, sua rocha. Deus, apenas Deus. Aí ele contempla que Deus ouviu a oração dele, o clamor e o pedido de perdão e arrependimento que ele apresentou diante de Deus, e a gente também tem que ser assim. E eu não quero que nenhum de nós sejamos como aquele fariseu que foi orar diante do Senhor batendo no peito: olha, eu faço isso direitinho, eu estou aqui todos os dias, eu chego cedo, eu isso aquilo outro, Senhor me abençoa. Não, olha, nós não temos direito a coisa nenhuma, porque ainda que a gente faça o nosso melhor, a Bíblia diz que isso é como trapo de imundícia. Então a gente deve considerar isso diante do Senhor, tá bom? O que você fizer de melhor, o seu melhor esforço, é diante de Deus, da dignidade de Deus, da bondade, da graça de Deus, do amor de Deus, é nada. Por aquilo que Ele fez, entregando o Filho dele para salvar a sua alma. E aí então o que acontece? Quando alguém realmente ora dessa maneira, e aí a gente vai ver também que esta oração, ela foi feita realmente de coração, que é isso que o profeta Jeremias diz, tá bom? O profeta Jeremias diz: vós orareis a mim e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Coisa tremenda. Foi o que aconteceu aqui. Ele clamou de coração. O texto vai dizer no verso 11 que ele converteu isso. Converteste o meu pranto em folguedos. Folguedos aqui, irmãos, é dança mesmo, tá bom? É ele saltando de alegria, porque Deus fez um milagre na vida dele. Eita, glória a Deus, entendeu? E é assim que a comunidade cristã do Senhor deve estar celebrando diante de Deus, com cânticos, com palmas, com alegria, com fervor, porque Deus converte o nosso pranto, irmãos, em alegria. Deus é Deus que opera desta maneira. E aí ele diz: tiraste o meu pano de saco, meu estado de humilhação, naquela situação que eu me encontrava, e me cingiste de alegria.
Eita glória, aleluia, me cingiste de alegria, e nós já experimentamos isso outrora, irmãos, quando a gente estava no vale, e a gente clamou, e a gente suplicou, então Deus veio e fez um milagre, e quando Deus fez um milagre, foi o que aconteceu com o nosso coração, Ele dilatou de alegria diante de Deus. Oh Senhor, não esqueçam disso, lembrem-se disso, e ateste isso no seu coração. E o objetivo para isso, no verso número 12 ele vai dizer, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Olha só, irmãos, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Entendeu? Eu sei que tinha algumas pessoas que, sem entendimento, ficam andando no meio da rua, falando em língua estranha, etc, 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 etc e tal. Não convém isso para nós, mas convém cantar louvores a Deus. Nós saímos aí andando e cantando, né? Louvando e entronizando ao Senhor, cantando os hinos que fazem com que nós podemos anunciar a verdade de Deus e a transformação que Ele fez em nossa vida, e bem dizer ao Senhor, não é? Desde o dia em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou, encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, estarás com Cristo meu Senhor sempre. Oh, glória a Deus, com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo para sempre viverei, viverás, e você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar a seu irmão, viverás com Jesus. É assim, irmão, que o crente deve andar, louvado seja Deus, não é? E ele diz, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. E aí entra o sempre, que é sem cessar, nunca, jamais. Não deve parar isso não, tá bom? Porque o louvor, ele produz algo grandioso em nosso coração. Então, diante de tudo isso que Davi experimentou, dessa situação, foi revelada esta verdade a ele, que o choro pode durar uma noite, ou ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! E esta alegria não é porque assim tem que vir, ela vem porque vem de Deus, tá bom? Ela vem porque vem do nosso Senhor para nós, é a salvação de Deus, é o livramento de Deus para mim e para você. Então grave isso no seu coração, e de outro dia diante que você lê essa passagem, que você olhar para isso, lembre-se, vai passar. Tá bom? Quando estiver na angústia, vai passar. Quando estiver na luta, vai passar. Quando estiver na tribulação, vai passar. Dura só um tempo, só o tempo da escuridão, da noite. Mas ao amanhecer, vem a alegria do Senhor. Cessará. Tá bom? Cessará tudo, porque Ele está conosco. O nosso Deus é o nosso Salvador. Amém? Agora eu quero orar por você que se encontra meio enfraquecido na fé, para que Deus renove o seu coração. Se você se encontra assim, onde você está aí, fique em pé no seu lugar, que eu quero fazer uma oração, tá bom? Há alguém que se sente assim? Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que deseja ter um renovo do Senhor esta noite?
Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Há mais alguém que está um pouco apático na vida e que parece que não tem alegria de viver? Deus está aqui, neste momento. Eita, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Então a igreja concorda comigo nesta oração. Oh, amado Deus, neste momento, Senhor Deus da glória, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, derramar uma porção dobrada de unção e renovo na vida, Deus, destas almas, Senhor, que precisam, Senhor, que a sua fé seja renovada, que o seu coração, ó Deus, seja transbordante de alegria da presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu rogo a Ti, eu te suplico, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, repousar sobre meus irmãos, Senhor, o Teu renovo, e que todo peso, Senhor, seja repreendido, que todo desânimo caia por terra, Senhor, que toda obra contrária, seta maligna, Senhor, seja destruída no poder do nome de Jesus Cristo. E eu, ó Deus, os abençoo em Teu nome. Rogo a Ti, ó Deus, que haja, Senhor, um transbordar de alegria, que haja cura, restauração, renovo, Senhor, força e vigor, para que andem em Tua presença e cantem louvores ao Teu nome. Pai, assim eu oro a Ti, Pai, rogo a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.